Boa noite, galera String Monster, tudo beleza? Hoje, primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro de 2023, 19h41 da noite, tudo beleza? Vamos lá, começar esse ano com a nossa saga, continuando a nossa saga das raquetes. Vamos lá, a gente saiu da raquete Red Graphene S. E aí eu tive um problema, tive que reformar a raquete e tudo mais. E foi nesse momento que eu saí da academia, na época a academia Frugoni, em maio de 2018. Eu estava saindo da academia Frugoni porque ela foi vendida por um banco e tudo mais, e iniciei aulas de tênis em duas academias depois, na Winner Tênis Academia e na PS Tênis, onde eu comecei a PS Tênis em 2018. E lá a gente teve a orientação de Paulinho Souza e Ari Godoy. Começou a ter uma mudança importante nas características do meu jogo. Eu comecei a ter uma evolução dentro do meu jogo que eu nunca tinha tido, entendeu? Talvez por causa freado pelo equipamento errado, é uma hipótese e tudo mais, mas começou a fluir o jogo da seguinte maneira: eu escolhi essa raquete. Fiz a compra da Wilson Ultra V2 Countervail, que é uma raquete. A linha Ultra é uma das... eu acredito que é a única linha de potência dentro do cardápio da Wilson. Hoje no cardápio da Wilson a gente encontra as seguintes raquetes de performance: Pro Staff, Clash, Blade e Ultra, certo? Essas 4 raquetes compõem e agora está vindo, no início de 2023, vai vir uma nova linha, que é a Shift. A Shift é um grande mistério porque ela já vem com uma nova tecnologia, então vai ser uma raquete performance, mas ninguém sabe como é que ela vai, o padrão que vem. Há alguns testers dentro da internet que estão fazendo a análise ainda da raquete, porque ela tem uma tecnologia nova de contração, de distribuição da energia. Ela não faz o balanço nesse movimento, ela faz um balanço nesse movimento, um movimento em 2 vetores. E é interessante, parece que vai ser uma linha mais de controle também, como é clássico da Wilson. A Blade, que é uma raquete super popular hoje na linha da Wilson, é uma das raquetes mais populares e é uma das mais usadas pelos profissionais e amadores, juvenis. Todos usam a Blade 98. Algumas mulheres usam a Blade 104, entendeu? Para ter um pouquinho mais de conforto e um pouquinho mais de um sweet spot um pouco maior. Mas a Pro Staff e a Clash são consideradas raquetes de controle. A Ultra veio com um padrão totalmente diferente. Ela vem com um padrão de potência, um perfil um pouco mais largo e um sweet spot maior, que desenvolve potência. E nessa linha V2, a segunda versão da Ultra, que ela foi relançada, a Ultra junto com a Pro Staff, ela tem uma linhagem bem clássica. Ela foi renomeada, antigamente era Ultra, depois ela se tornou a Juice, que Feliciano Lopes utilizava, e depois ela voltou a ser Ultra. E aí já com essa versão número 2, que oferecia a versão
a versão clássica, que era uma versão com a pintura mais brilhante, e a versão Countervail, que era uma pintura mais fosca. Mas todas as linhas da versão 2, a Pro Staff na versão 11, se eu não estou me enganado, e a Clash era uma tecnologia totalmente diferente. A V1, na época que ela foi lançada, ela não teve nada a ver com relação a isso. Mas também existiu a Blade Countervail. Então, as 3 linhas principais da Wilson apresentavam a tecnologia Countervail, que é uma tecnologia de diferenciação e de absorção de impacto dentro das raquetes. Então, ela era uma raquete um pouco mais flexível, uma raquete um pouco mais macia. Então, você ainda tinha um certo controle comparado com a versão clássica da Ultra. Então, porque a raquete Ultra, ela tinha uma característica de uma rigidez importante. Então, nessa versão Countervail, ela veio com um pouco menos de rigidez, certo? Deixa eu ver se eu te encontro a comparação das rigidez, do índice de rigidez entre a Ultra convencional e a Ultra Countervail. V2 versus Ultra V2 Countervail. Stiffness. Ó, a convencional, que é a Ultra V2, sem ser a Countervail. Não, a Countervail já tem um stiffness de 74. Acima de 70, você já considerar uma raquete de rigidez alta. Então considerando uma raquete de potência, porque ela consegue transferir com a sua rigidez, ela não deforma, ela não fica com a bolinha muito tempo, ela consegue transmitir a energia de maneira mais rápida, diferente das cordas. Se elas tiverem a corda com maior stiffness, maior rigidez, que vai ser traduzida dentro de uma tensão muito alta, é um pensamento diferente. Ela passa menos tempo na corda, então o efeito de mola é menor. Então a distribuição, a rigidez na raquete, ela é inversa com relação à rigidez da corda, com relação à potência. Então, já ainda a Countervail, ela é um stiffness alto. Deixa eu ver se a gente consegue ver da Ultra convencional.
outra V2 de 74, eu não estou achando a da Countervail. É isso mesmo. A Wilson Countervail e a Wilson Ultra tem o mesmo stiffness, certo? Mas a Countervail veio com a tecnologia, com essa tecnologia para poder absorver impacto, absorver a tensão e evitar que essa tensão venha para o cotovelo do atleta, venha para o membro do atleta, para o braço do atleta, gerando menos lesão. Só que nas comparações é uma raquete que todos comparam com a Pure Drive da Babolat, e por sinal elas têm características bem parecidas, e uma das características da Pure Drive é a falta de controle. Toda raquete que tem uma grande potência, é difícil de controlar a bolinha. Então, às vezes, você precisa ajustar na tensão a melhor forma de você controlar essa bolinha, certo? Para um jogador intermediário, de iniciante para intermediário, pode ser uma raquete de difícil manejo, entendeu? Só que para jogadores de avançados e que tenham um grande controle na sua batida, uma biomecânica limpa, é uma raquete bem poderosa. Na época, quem utilizava essa raquete? Gael Monfils, Kei Nishikori. Kei Nishikori depois ele usou no final, eu usava Burn, e depois ele passou para Ultra, da Ultra V2 e da V3. Quem mais? Vitória Azarenka chegou a utilizar essa raquete, e que eu me lembre, Grigor Dimitrov usava Burn, chegou a usar, não chegou a usar Burn, usou a Pro Staff, ele só usou a Pro Staff. Então, assim, é uma raquete de alta potência, facilita o jogo de quem consegue ter um controle com a biomecânica, e é uma raquete muito, eu me lembro, era uma raquete muito gostosa de se bater. Você batia a bola ia fácil, só que tem que ter braço, porque a rigidez é grande, e sem essa tecnologia Countervail, se você utilizar a raquete convencional ou a Pure Drive, você vai ter problemas. Se utilizar uma raquete com uma alta tensão, uma corda com uma rigidez maior, você vai ter uma dispersão de energia em consequência e pode ter lesão.
Então, só para a gente ter o efeito comparativo das medidas da raquete, da Countervail e da Babolat Pure Drive, a Countervail 69 centímetros de comprimento, 100 polegadas quadradas de diâmetro de cabeça, peso de 318 gramas estático, 4 pontos para a headlight, para o cabo, composição fibra de carbono mais a tecnologia Countervail e 16x19 de pattern, com swing weight de 320, 2 gramas a mais que o peso estático. Já a Pure Drive, que era só comparação, todos os testers comparam do mesmo jeito. Mesmo comprimento, 69 centímetros, 100 polegadas quadradas, 318, 4 pontos no headlight, a composição era o grafite na fibra de carbono e 16x19. Com um swing weight um pouquinho melhor de 324 de peso. Raquetes quase idênticas. Então foi uma linha de exceção que a Wilson lançou, e hoje ela, na sua versão número 4, ela também demonstra uma grande... é a linha de potência dentro das raquetes da Wilson, entendeu? Clash é a linha de conforto, Blade linha de controle e ProStaff também linha de controle, sendo o seu grande garoto de propaganda, que já no ano passado aposentou, em 2022, o senhor Roger Federer, certo? Então a ProStaff, ela é a grande linha de controle. Só que a Blade, ela veio, a gente viu nas linhas K-Blade, veio com uma opção um pouco mais potente, por ser uma cabeça 98 ao invés de 97. E as outras versões da Blade, como a Blade 104, também veio diferenciar da ProStaff nesse cardápio da Wilson. Só que o que aconteceu com esta raquete? Infelizmente, eu não me orgulho disso, mas no momento de raiva a raquete foi destruída. Infelizmente, mas não me orgulho. Foi um momento triste, porque fiquei sem raquete, me penitenciei porque não pude mais jogar, então tive que sair por um tempo do tênis. E não aconselho isso para ninguém. É um investimento, a raquete não tem culpa. Um grande amigo meu, Alexandre Lopes, fala assim, que como é que você vai culpar objetos inanimados da sua incompetência? É a plena verdade. Então você tem que saber lidar com os seus erros, trabalhar na sua cabeça. O tênis é muito sábio por causa disso. Se você souber trabalhar a sua raiva, suas frustrações, como diz o meu professor Paulo Souza, você tem 25 segundos entre um ponto e outro para se perdoar. Então o ensinamento disso é psicológico, é você se perdoar. Não adianta você descontar em cima de objetos inanimados ou dar murro em objetos inanimados que não tem nada a ver com você. Um fato engraçado, que ao quebrar a raquete eu ainda voltei pro jogo e pedi uma raquete emprestada, e ninguém queria emprestar. Óbvio, né? Quem vai emprestar para um cara que acabou de quebrar sua raquete? É triste, vergonhoso, mas foi uma experiência importante que serve também para a gente ensinar as crianças. Eu tenho uma filha de 9 anos e ela me vê como modelo dentro do tênis. A gente conversou ontem na virada do ano, que ela mora com a mãe, está em Araguaína, um beijo grande para ela, e ela me vê como modelo, está morrendo de saudade de jogar tênis, quer voltar a jogar tênis com o papai. Então serve para nossas crianças.
Tipo, você não pode ser um mau exemplo para as crianças e nem fazer uma coisa que é deplorável, né? Uma destruição. Então a lição que a Wilson Coulterville Ultra V2 me ensinou é valorizar aquilo que eu conquisto, valorizar aquilo que foi suado, aquilo que foi, e no momento de falta de lucidez, você destrói em 5 partes um bem que você conquistou com o seu esforço, seu trabalho. Então é super importante essa lição. Aí vem a volta, para minha volta a utilizar a Wilson Pro Staff. Meu amigo Leonardo Dias, que mora paraense, está aqui até em Belém, morava em Salvador também, me emprestou a Wilson Pro Staff dele, e eu voltei a treinar na Winner Tênis com a Wilson Pro Staff. E foi uma coisa interessante que nesse momento eu estava, vou voltar a jogar com a Wilson Pro Staff, e já tinha tido problemas de epicondilite lateral, já tinha um certo conhecimento, e resolvi comprar um rolo de corda de multifilamento. Foi uma das coisas interessantes que me possibilitou jogar com a Wilson Pro Staff, uma raquete pesada, a linha que Federer utilizava, pelo menos a divulgação, Federer com certeza usa uma raquete mais pesada que a da propaganda, uma raquete com peso estático de 340, uma flexibilidade alta, um swing weight mais baixo, menos potente, porque o peso era todo no cabo, quase 10 a 12 pontos no HL. Mas um ponto positivo da utilização da ProStaff, que também melhorou o meu jogo, também com a evolução que eu estava tendo dentro do tênis, foi utilizar uma corda de multifilamento, que segundo Taka, um físio muito famoso aqui do Brasil, que conversou tem uma reportagem dele no Instagram dele, que ele conversou com o encordador do Federer, e ele diz que não existe tecnologia melhor e mais bem aplicada para transmissão de energia e conforto e potência dentro dos golpes do que utilizar a corda de multifilamento. Essa é outra mensagem que eu quero passar para vocês, é a seguinte: infelizmente a corda de multifilamento ela é uma corda um pouco mais cara e de uma durabilidade menor, mas é um investimento a longo prazo, porque você conserva a integridade do seu braço, evita dispersão de energia e evita lesão. Hoje muitos juvenis eles usam cordas de monofilamento principalmente para economia, que é um erro. Você pode estar economizando dinheiro na compra do rolo de corda, mas quando chegar a lesão você vai gastar muito dinheiro com fisioterapia e ortopedista e várias outras terapias para poder reconstruir a lesão, preparação física e tudo mais. Então, se o encordador do Federer diz que o multifilamento é a melhor tecnologia, é o que tem de melhor. Rodrigo, eu não vou gastar num rolo da Tecnifiber X1 Biphase R$2.500. Tudo bem, mas existem outras cordas de multifilamento de boa qualidade com bom preço. Um exemplo, o Wilson Sensation. Você pesquisando, você consegue a R$700 a R$900 o rolo, com 17 encordoamentos que um rolo vai te garantir. Isso dá mais de ano de corda para um jogador amador, um jogador de final de semana brincar o tempo todo. Por exemplo, seu José Coveiro, um grande abraço.
Ele, o senhor estudou, a gente conversava bastante lá em Salvador sobre cordas e tudo mais, e ele fez o investimento dele. Comprou nos Estados Unidos as melhores multifilamentos sintéticos que tem da Wilson, que é a NXT, que ela tem núcleos de multifilamento dentro do multifilamento. Então são 5 a 7 núcleos com quase 2.000 filamentos por núcleo. Então uma corda de ultra conforto, lógico, uma durabilidade menor, mas pensando no conforto dele. Então ficam duas lições, né? A questão da evolução dentro do pensamento do equipamento. Apesar de estar errando na raquete, a gente estava começando a acertar na evolução dentro das cordas. E com isso a gente vai continuando essa saga, tentando ver se o String Monster acertam finalmente na raquete que ele está usando. Tá bom? Vamos aos nossos agradecimentos a quem veio hoje. E a outra lição que a gente tinha a falar, que às vezes o barato sai caro, pode sair caro. Então às vezes você priorizar uma cordinha mais barata para poder economizar pode valer anos e anos de tratamento médico, infelizmente. Então tenha sempre um profissional que possa lhe aconselhar quanto ao uso do equipamento de maneira correta. Hoje a gente tem vários profissionais aqui acompanhando a live, a gente já vai citar eles. E tome a melhor decisão. Às vezes a melhor decisão não é a mais barata, tá certo? Agradecer a Andressa Ramos, beijo grande. Wave Tênis, Pedrão, que é um profissional assim como eu, é uma grande referência com relação à indicação de equipamentos e consultoria. José Rocha, grande parceiro do Beach Tênis lá de Salvador. Fernando Ribeiro, Jobson, minha mãe, Edna Lúcia, Flávia da Herbalife Nutrition, um grande abraço. Lala, do outro grande profissional de Recife, que manja muito, está um bom tempo aí no mercado, ajudando a gente com seu conhecimento, um grande abraço. Mauro Pena, Pinguinho, um grande abraço. Hugo Guilherme, um grande abraço. E Herbalife Nova BR, Azília, um grande abraço. E Thelma Tévia, também um grande abraço. Vamos lá. A live de amanhã eu vou mudar o tema, eu vou dar uma pausa na saga das raquetes e farei o review da Yonex Polytour Heavy, que eu tinha testado, eu testei no mês de dezembro e já fiz a troca da minha raquete para um novo teste. Estou utilizando agora a Tecnifiber Head Coach, corda que John Wisner usa, que é um monofilamento redondo com um grau de maciez um pouco melhor do que a maioria dos monofilamentos. Não tem tanta rigidez. Já utilizei essa corda e aí agora a gente vai fazer o teste com a mesma tensão que a gente fez com a MSV Focus X e com a Yonex Polytour Heavy. E amanhã a gente vai dissecar um pouquinho da Polytour Heavy, o que eu senti, quais as minhas críticas, quais os meus pontos positivos com relação à corda e comparar com a MSV Focus X, tá certo? Grande abraço, feliz ano novo a todos e até amanhã.